Gente, vou falar uma coisa bem doida, né? Eu estava assistindo ontem o Power. Se o Domini não tivesse tido aquele episódio, 2 episódios, tá? Vamos falar honestamente aqui, honestamente. Se o Domini não tivesse tido aquele surto, aquele ataque de fúria para cima da Carol naquele dia, altamente nojento, reprovável, absurdo, e depois com o Cadu, ele seria um forte candidato a ganhar. Vocês concordam comigo? Aqueles 2 episódios foram assustadores. Aquele primeiro episódio com a Carol tira uma máscara, tira uma camada que a gente não conhecia. A gente não teria visto qual seria o comportamento da Adriana, né? Essa coisa dúbia de conivente oprimida, advogada de defesa, a gente não teria visto. Mas vocês concordam comigo, ó, Catiana? Vocês concordam comigo que se ele não tivesse tido aquele episódio da Carol, principalmente, depois teve do Cadu, né? Mas estou dizendo, aquele episódio, aquilo foi um start diferente pra gente. Aquilo foi assustador. A gente não esperava. Se ele não tivesse tido aquele surto, aquele ataque de fúria, ele seria um forte candidato a ganhar. Vejo gente colocando aqui, Cíntia, mas pelo amor de Deus, ninguém acredita no UOL, a enquete do UOL. Gente, eu não vou aqui descredibilizar sites, como eu não vou descredibilizar colegas, como eu não vou descredibilizar canais. Lógico, eu entendo o que vocês querem dizer, mas eu não vou descredibilizar absolutamente nenhum lugar. Posso olhar e falar, eles não costumam acertar. Eu confio e tal. Mas eu não vou descredibilizar nenhum lugar, ou colega, ou site, a ponto de dizer que não vale nada. Por quê? É o que eu disse para vocês, essa enquete, ela já tem alguns dias. Eu já estava de olho nela. Por que eu só trouxe agora? Por que eu só trouxe agora? Porque eu vejo esse movimento só crescer. Eu esperei. E aí eu vou trazer o que eu li ontem, o que eu estava vendo ontem. Então vamos lá. Em segundo lugar, ficaria a Rayane Victor, nessa enquete, com 17,84. Em terceiro lugar, Carol e Radamés, com 13,55. Mais abaixo, nessa mesma enquete, ou nesse ranking, né, de preferência, Thalita e Rafa, com 6,46, Nath e Eike, com 4,16, e Cris e Cadu, com menos de 1%. Ou pouco mais, porque daí dá para você... 1%, vamos colocar assim. É uma coisa absurda? Pode ser. De olhar e falar, como assim? Tanto que no primeiro momento a minha reação é a mesma da de muitos, acho que até vocês viram essa enquete, ou se não viram, estão tendo acesso aqui comigo. É uma coisa que você olha e fala, como assim? Preferência da maioria, Adriane Domini, com tudo que a gente assistiu? Gente, é só acompanhar, é só ler os comentários. Não sei quem viu isso ontem, não sei quem viu isso ontem. Ontem eu acompanho, eu gosto muito de assistir a edição, eu gosto muito de ir no X também, porque o X é um imediatismo, né? As pessoas comentam, né, tweets, blá, blá, blá. A quantidade de gente, não sei se vocês viram, ou vem, né, porque é constante, a quantidade de gente que está torcendo. Por que eu falo isso? Quando eu fico lá no X, eu às vezes escrevo alguma coisinha, às vezes eu subo uma enquetezinha, às vezes eu só fico lendo, comentando, ou só acompanhando mesmo, sabe? Uma espectadora do X lá, do Twitter. A quantidade de gente, de comentários, torcendo para Domini e Adriana ficarem imunes hoje. A quantidade ali de gente escrevendo, compartilhando, comentando, que não vê a hora. Eu quero ver o público salvando o Eike e Nath. Eu vou adorar ver a cara da Carol no chão. A quantidade de gente que está torcendo para a Adriana e para o Domini, consequentemente, querendo a volta de Eike e Nath, caso eles caiam mesmo na DR, tendo, inclusive, a certeza de que as daí o povo, mas o Rafa e a Thalita estão com as esferas, as pessoas escreveram, imagina, essas esferas não vão alterar a DR, não vão, a gente vai ali, com certeza, ter a chance de salvar ou Eike e Nath, ou Adriane Domini. Eu não sei se vocês também acompanham dessa forma. Eu tenho esse olhar atento.
É importante que eu tenha, eu sei que vocês também têm. Eu tenho esse olhar atento, porque a gente assiste reality. A gente assiste vários. Eu me sinto super confortável de falar a análise que eu estou tendo para vocês, porque são vários que a gente acompanha, BBB, Power Couple, Fazenda. Você consegue ver a movimentação da internet. Você consegue ver crescimento de torcida, aprovação. Lógico. Ninguém aqui, eu ainda acredito que o favoritismo para este Power seja de Carol e Radamés. É a minha opinião, acho que a maioria também. Eu acredito que seja assim, existe esse favoritismo, tem esse boom. A Carol é uma boa jogadora, ela tem estratégias inteligentes, ela tem uma oratória maravilhosa, que é um dos pontos fortes, na minha opinião, de ordem cronológica, de saber falar e bababá. Mas é inegável que o boom para Carol, o boom, não estou dizendo que ela já não merecia, ou até poderia apresentar um jogo de merecimento, foi aquele surto psicótico do Domini, a perseguição, a forma pesada, as palavras pesadas, o comportamento da Adriana. Adriana e o Domini não suportam a Carol e o Radamés. É por isso que a gente tem uma edição de polarização. Isso é leitura básica. É uma polarização. A gente tem de um lado Carol e Radamés, a gente tem do outro Adriana e Domini como cabeças de chave. E depois, obviamente, tem a força do Rafa e da Thalíria, tem a força da Victor e Rayane, mas a gente, é só você olhar rapidamente o cenário do Power Couple que você consegue fazer uma leitura rápida de 1 minuto, gente, concordam? É uma leitura rápida. Os desdobramentos disso, né? A gente está na reta final, vai acabar dia 10 de julho. A possibilidade dessa DRs, né, se formar hoje, ela é grande. E embora aqui na minha enquete, porque eu compreendo a minha audiência, as pessoas que me acompanham, como vocês pensam, ou pelo menos a grande maioria. Quando eu subo uma enquete aqui, eu normalmente tenho uma ideia do que vai prevalecer, normalmente. Às vezes dá uns empates aí que eu falo, sério, gente? Mas normalmente. E o voto exatamente, Lilian, que vale é no R7. As enquetes, elas trazem para a gente um parâmetro do que pode acontecer. Muitas vezes, elas se confirmam na votação original, seja do BBB, seja na Fazenda, ou no Power. E muitas vezes, não. Elas vão contra, você fala, nossa senhora,